Pois é, voltamos com o terceiro e último bloco do seu Boletim do Esporte de hoje, nessa segunda-feira, né? Continuamos com o Fernandinho Antônio aqui e lembrei muito, encontrei esses dias com o Renato, que é irmão do nosso ex-colega que já não está entre nós, o Ronaldo Correia Machado. E o Ronaldo tinha umas frases assim, né? Interessantes também. Ele dizia, se algum dia você passar na rua e me ver abraçado com uma mulher feia, pode separar que é briga. E tinha essas coisas que Ronaldo, eu tive a oportunidade de trabalhar com ele muitos anos. O Ronaldo era pequenininho, assim como eu, e gostava de fazer halterofilismo. Ele fazia no ginásio Floriano. Aí um dia nós estávamos viajando para cobrir um jogo do Americano contra o Olaria, e o Djani Azevedo, que era o presidente do Americano, queria contratar um segurança, porque ele estava empenhado na sua campanha para deputado estadual. Aí eu falei com ele, esse colega nosso de rádio aqui pode te atender. Ronaldo com um braço forte, cheio de músculo. Aí quando nós paramos para fazermos um lanche, o Djani me chamou. Você está de brincadeira comigo? Eu falei, mas por quê? Quando eu olhei ele sentado, eu estou pensando que é um cara forte, um cara alto. Quando ele ficou em pé do seu tamanho, como é que ele vai ser meu segurança? Pois é. Bom, vamos voltar a falar de seleção brasileira. O Brasil joga então primeiro com a Costa Rica e depois com os Estados Unidos. A gente não pode dizer que o Brasil é o favorito, né? Historicamente, sim. Até pela tradição do futebol brasileiro, mas pelo momento vivido, não. A seleção americana, ela hoje é uma seleção mais trabalhada, é uma seleção mais encorpada e, com certeza, esse sim será um bom teste para a seleção brasileira. Porque veja você que em quantos mundiais a seleção norte-americana, de quantos mundiais já participou, né? Daquele grupo de CONCACAF e da América do Norte, diferenciado, né? Estados Unidos e México, né? Ao contrário, nós nunca ficamos de fora de uma Copa. Corremos Mas eu isso. estou temendo pelo futuro do futebol brasileiro. Entendo que não adianta mais você ficar com esse trabalho de fazer convocação por manipulação de empresário. Os critérios precisam se modificar. Eu entendo até que você a contratar ou convocar, melhor dizendo, jogadores que estão fora do país, que você não observa com tanta convicção, que se dê, pelo menos em amistosos, oportunidades àqueles que nós estamos vendo jogar, porque nós temos um campeonato nacional que é o maior do mundo. É impossível você não conseguir montar pelo menos uma base caseira. Fazer uma experiência como se fazia nos anos 70, no início dos anos 80, é melhor do que você, às vezes, contratar um atleta que ele está bem na Europa, mas o estilo é diferente, lá ninguém marca. Completamente. Vai ser bom no futebol sul-americano. Você pega os melhores do mundo, normalmente eles estão em clubes europeus. Você nunca vai encontrar um atleta que venha ser apontado como o melhor do mundo disputando a Copa da Clausura. O campeonato argentino, que é um campeonato pegado, que é um campeonato que tem, de certa forma, uma marcação mais poderosa, como o campeonato uruguaio, né? São equipes que jogam marcando com muito mais intensidade. Então eu mudaria esse plano de trabalho, mas quem somos nós? Exatamente. Bom, nós conversávamos esses dias aqui sobre a inutilidade de clubes, no caso do interior, os clubes daqui de Campos, por exemplo, em participar do Brasileiro da Série D, participar da Copa do Brasil, porque realmente não há aquele retorno financeiro, as despesas são muitas, e os que estão participando estão tendo resultados ridículos. Você vê que o Madureira, né, o Léo Guerreiro, que foi o artilheiro do Americano aqui, esse ano, no campeonato, com 15 gols ou 13 no campeonato, né? Pelo amor de Deus, levou de 5 do Juventude lá em Caxias do Sul, Volta Redonda perdeu em casa, né? O Duque de Caxias perdeu também, só o Resende que empatou lá em Erechim, assim mesmo, em 0-0 com o Ipiranga de lá. Quer dizer, é realmente uma inutilidade.
o que a federação oferece. Nós falamos aqui na semana passada e não vamos mudar a nossa maneira de pensar. O futebol do Rio precisa ser revisto por um aspecto simples. Quando começa o campeonato estadual, há sempre uma cobiça de se jogar no Maracanã, de se jogar em São Januário, de se jogar no Engenhão. Você vai no Sul, vamos citar Santa Catarina, Florianópolis, como falamos aqui semana passada. Chapecoense, Joinville, mesmo estando na zona de rebaixamento. Criciúma, o Avaí, esses clubes não escolhem lugar para jogar. Então, cria-se um hábito de você ter sempre aqui um campeonato regional fácil, onde se vê os grandes sempre se projetando, porque são dados a eles essa oportunidade. Com certeza. De escolher lugar para jogar. Você vê o Eurico Miranda agora de volta ao Vasco, dando soco na mesa, criando situação de regulamento. É. Perfeito? Então, quando você disputa uma competição nacional e pega equipes que, antes da disputa do Campeonato Brasileiro, fazem bons campeonatos regionais, você toma tinta. Não tem jeito. Quem é que ia imaginar que um dia Santa Catarina fosse ter 4 clubes na primeira divisão do futebol brasileiro? Nunca nós íamos imaginar isso. É, verdade. O futebol do Sul tem uma cultura de mais trabalho, tem uma cultura de valorizar mais aquilo que é deles. E aqui a gente não faz isso. Então, tem que ser feita uma reforma, porque imagine se o Botafogo não subir. O futebol brasileiro sempre foi notadamente citado como a vitrine do Brasil. O Campeonato Estadual do Rio sempre foi citado como o mais charmoso campeonato estadual do Brasil. E você ter Vasco e Botafogo, digamos que o Vasco caia e há uma tendência para isso. O Botafogo não subindo. Imagine você ter Vasco e Botafogo bom numa pensar. Segunda divisão. Nós já tivemos em várias Copas do Mundo base da seleção brasileira convocada com jogadores do Botafogo. Como é que você pode imaginar uma situação dessa hoje? Exatamente. E lembrando que o Vasco é campeão do estadual. Campeão estadual de 2015. O campeão estadual do Rio praticamente rebaixado. Para você ver o nível do futebol do Rio de Janeiro. Exatamente. Bom, lembrando o seguinte, que amanhã é dia da gente focalizar o campeonato de amadores, o campeonato de Masters. Atletas que brilharam aqui em Campos, que brilharam em clubes do Rio de Janeiro e que disputam o chamado quarentão aqui em Campos, né? E o nosso enviado especial esteve ontem lá no Madureira e ouviu inclusive os treinadores, né? Duas equipes, das equipes que jogaram lá na rodada de ontem, treinador do Lenda e também do Grêmio Boa Vista. Eles assistem também o seu Boletim do Esporte e os dois falaram agradecendo, inclusive, a cobertura que a Terceira Via TV, através do Boletim do Esporte, vem dando ao futebol amador. Luiz Cândido, a gente está muito aqui satisfeito pela cobertura que vocês estão fazendo, dando essa moral a gente aqui, o quarentão. E estamos junto com o pessoal da Terceira Via. Tenho certeza que agora nós vamos ter muita visibilidade dessa cobertura que vocês estão dando para o nosso campeonato. Fico muito grato por vocês aí. Bom, mas antes de encerrar, a gente vai lembrar só o seguinte. Amanhã, noticiário completo, né? Do esporte amador, devem estar aqui, inclusive, os atletas que vão disputar, representar a seleção brasileira no triatlo lá nos Estados Unidos, que embarcam dia 15. Tudo isso amanhã aqui no seu Boletim do Esporte. E lembrando que o Goitacás ontem, o Sub-17, primeiro jogo, quer dizer, o jogo de ida com o São Cristóvão, venceu por 2-0. Domingo que vem pode perder até por diferença de 1 gol, que se sagrará campeão do estadual Sub-17, edição 2015. Fernandinho, muito obrigado mais uma vez pela presença aqui com a gente, né? E essa semana você ainda volta, você está aí meio desanimado hoje, não está muito legal, mas tudo bem. Gente, um abração a todos, obrigado pelo carinho da audiência e até amanhã.